Boa noite, olá amigos empreendedores. Esse nosso primeiro episódio falaremos sobre liderança, propósito e fé. As lições do empreendedorismo na igreja. Como nosso convidado de hoje, trouxemos aqui o Padre Nivaldo, pároco da paróquia Santa Luzia. Padre, boa noite, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz do senhor estar aqui, estou até, assim, estou muito contente, Padre, do senhor ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Marcelo, boa noite a todos que nos veem, nos assistem. É uma alegria também poder partilhar um pouco dentro aí do campo do empreendedorismo a vida da fé, porque a fé também é um empreendimento. É um empreendimento meu, particular, pessoal. A fé é um dom de Deus, mas eu tenho que investir na fé também, né? Tem que cultivá-la, né, Padre? Cultivar. Padre, e como que é a rotina administrativa dentro da paróquia? Tem os secretários, tem um tesoureiro, tem uma coordenação? Então, a igreja ela tem uma estrutura que facilita e ajuda também a administrar, porque são muitas realidades. Então, existe um conselho financeiro, né, que chamamos de CAEP, e um conselho pastoral também, que tem não é CPP? administrativo. E o CPP é o Conselho Paroquial Pastoral, Conselho Pastoral Paroquial. E o CAEP é o Conselho Econômico Paroquial. O que diferencia para o senhor a liderança de um pároco com a liderança de um empresário? Eu penso que a liderança, ou o objeto de um empresário é o produto e, ao mesmo tempo, aqueles que são destinatários daquilo que ele tem para vender, da compra e da venda, né? O pároco, o objeto nosso de investimento são as almas. Aliás, o bem máximo, a lei máxima da igreja é o bem das almas. Então, entendi. O investimento que a gente faz, todo esforço é para salvar almas. E como o senhor engaja, motiva a comunidade, os voluntários? Como é que o senhor faz para deixar eles motivados, né? Porque assim, o voluntariado ele tem que ser um dom, né? A pessoa tem que gostar de ser voluntário, né? E como o senhor faz para motivar e sempre ter gente motivado, fazendo um serviço voluntário? Como é que o senhor... Tudo na igreja é voluntariado, porque são inúmeras pastorais, grupos, movimentos, e a igreja não tem condição de pagar, né, de manter funcionários para essas diversas atividades. Tem funcionários como secretária, tem ali, às vezes, alguém que trabalha na casa paroquial, tem uma sacristã. Uma limpeza. Isso são pessoas assalariadas. Funcionários da paróquia. Colaboradores, né, da paróquia, da mitra diocesana. Agora, estes voluntários são almas generosas, fiéis a Deus, que amam a sua igreja. Porque a igreja ela não é do padre. A igreja ela não é do bispo, não é do papa. A igreja não é dos leigos. A igreja é de todo batizado. A igreja é um corpo. E aquele que se voluntaria para uma pastoral, para um apostolado, para aquilo que ele vai ajudar, ele se sente parte. Por isso ele desenvolve aquela capacidade altruísta. Hoje mesmo tivemos a abertura da catequese. Nós temos 85 catequistas na paróquia. E eu dizia com os pais que tem catequista que vem lá do Santa Rosa, a pé, para dar catequese aqui na Matriz, aqui na Vila Iracema. Padre, falando sobre algumas pastorais, tem a pastoral da catequese. E como que a pessoa faz para se tornar um catequista? Como que funciona? É um chamado também? Como que é para ela? Por exemplo, eu quero me tornar um catequista, como fazer?
Então, é um chamado, com certeza, né? A pessoa, ela observando as várias atividades que existem na paróquia, ela se identifica com aquele tipo de pastoral, aqui propriamente falando da catequese. E ao identificar-se, ela provavelmente vai se colocar à disposição da paróquia, procurando um catequista, um coordenador de comunidade, a secretaria, o próprio pároco, ou um padre, ou diácono, ou uma irmã, e se oferecendo, se colocando à disposição para esse evento, para essa pastoral. Entendi. Falando sobre chamado, como foi o seu chamado, a sua vocação? Como nasceu o seu propósito de ser padre? Então, ele apareceu, né, para mim, manifestou, eu tive percepção na adolescência. Eu fui criado, eu sou do estado do Paraná, eu fui criado na roça, e eu penso que a gente tem uma inclinação para seguir aquilo que o vive. meio te aponta, né? E no meu tempo de adolescência, a vida de roça ela é muito limitada. Você conhece... Não conhece muitas coisas. Não, né? é diferente de hoje, né? Ainda tem muitas limitações, mas muito menos. E todo mundo que eu conhecia tinha família. As pessoas, os vizinhos, namorava, casava. Meus irmãos mais velhos começaram também já a casar, a constituir família. Então, eu também, minha vida será isso aí. Casar, ter família, como todas as pessoas. E eu estava ainda no ginásio, né? Naquela época o nome que dava era ginásio da quinta à oitava série. Série do ginásio. Isto. E na escola foi um padre, né? Um promotor vocacional, o padre Marcos, e também junto com ele uma irmã religiosa, a irmã Margarida. E eles foram então na escola justamente fazer uma promoção vocacional, falar sobre vocação, especificamente sobre a vocação religiosa, consagrada, né, para as moças e alguém que quisesse ser um religioso também, e a vocação sacerdotal. E para mim ali foi o despertar para esta vocação oposta, né, da vocação matrimonial. Foi ali a fagulha, né? E o senhor, quantos irmãos o senhor tem? Eu sou de uma família de 10 irmãos. 10 irmãos? Isto. Hoje nós somos grande, 8, né? Tem 2 falecidos. Somos 8 irmãos. Mas 10 filhos meus pais tiveram. Entendi. E o caminho para percorrer e virar padre? Seminário? Em média, quanto tempo? Qual a faculdade precisa ser feita? Qual conhecimento precisa ter? Porque assim, uma coisa é ter o chamado. Outra coisa é se qualificar para o chamado, né? Porque o senhor vai pastorear uma igreja, né? Então o senhor precisa se qualificar, se alimentar de informações. Como funciona isso? Então, o chamado é de Deus. É a vocação, né? A palavra vocação significa chamado, chamamento, né? É uma palavra latina, vocare, né? A pessoa, ela identifica o chamado, ela escuta, porque chamou é uma voz interior, é uma realidade interior, que inquieta. Agora, para ela se tornar padre, ela precisa da instituição. Então, ela vai nessa busca. Ela enxerga que o rapaz que quer se tornar sacerdote, ele enxerga no pároco da sua paróquia, nos padres que estão ali trabalhando na sua paróquia. Então, normalmente, ele procura o padre, o pároco, um dos padres, e ele demonstra ali aquela inquietude. Ele é encaminhado para o seminário. Onde lá existe também, né, lógico, os promotores vocacionais, os padres reitores, né, o corpo de formação do seminário.
se ele tem vocação para a vida sacerdotal secular, diocesana. Se ele sentir um chamado para uma vocação religiosa, então ele será conduzido, direcionado para uma congregação, um instituto, uma ordem religiosa. Entendi. E então ele será submetido, uma vez aceito, porque ele vai fazer os encontros vocacionais, um acompanhamento vocacional. Uma vez aceito para esse caminho, ele vai ingressar no seminário. No seminário. E aí precisa cursar a teologia e a filosofia. As faculdades, elas são importantes, porque você vai lidar com... Você tem que ter uma preparação. Um sacerdote, ele precisa ter um conhecimento, né? Ele precisa entender, não só, porque a fé, ela também precisa ser... a gente precisa compreender a realidade da fé, e a fé, ela é transmitida. Como é que você vai transmitir alguma coisa que você não conhece a fundo? Entendi. Então, o sacerdote, ele precisa ter... Normalmente, quando entra no seminário, existe um primeiro ano que é chamado propedêutico. Então, é um momento de conhecimento. Ao mesmo tempo que aquele vocacionado, ele conhece o seminário, a diocese ou a ordem religiosa, ele também vai sendo conhecido pela igreja. Entendi. Então, e ali ele vai passando as etapas. A primeira delas é o propedêutico, normalmente é 1 ano. Depois ele entra na filosofia. São mais aí 3 anos? 3 anos, normalmente 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Então, nós estamos falando em 8 já. 8 anos. Estas etapas, elas também sofrem escrutínios, né? Existe ali, ao término do ano, aquela conversa com o reitor, com o diretor espiritual, com o diretor acadêmico, porque tem um acompanhamento, não é colocado lá numa escola e faz 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia, está pronto para ser padre. Não é assim. Existe um acompanhamento. Existem psicólogos, né? Existem os formadores, existem ali o diretor espiritual, o reitor do seminário, né? O superior daquela comunidade. Então, os professores, né? Na parte acadêmica, porque existe uma avaliação, né? Desse rapaz. Se ele tem capacidade intelectual, se ele tem capacidade emocional, se ele tem um psicológico bom, né? Psicológica, difícil, né? Exatamente. Os campos formativos são o intelectual, assim, o psicológico humano, né? E o afetivo também, né? Entendi. Existe um trabalho. E depois desses passos, ele vira diácono primeiro. Então, ele vai caminhando. Ele terminando a teologia, significa que ele já foi experimentado e ele tem está preparado, assim, na forma daquilo que a igreja colocou para ele percorrer. Ele vai passar ali pelo conselho de presbíteros, com o bispo, que também vai ouvir os formadores, o diretor espiritual, vai ouvir o padre onde aquele rapaz fez pastoral, vai ouvir ali o seu psicólogo. Então, as pessoas que trabalharam direto, às vezes a comunidade, no dia da ordenação, pergunta, né? Assim, para o superior, o bispo pergunta, pode dizer se esse candidato é apto para receber o sacramento? O superior, né, quem pediu para ordenar, diz, olha, tendo ouvido os responsáveis e os irmãos da comunidade, ou a comunidade, eu dou testemunho que ele está preparado. E já houve, padre, casos do padre passar por tudo, chegar até
a ser diácono e não se ordenar padre? Já houve casos ou assim Tem é casos. muito difícil? São Tem casos isolados? São isolados, mas existe caso assim. Porém, uma pessoa, um rapaz que ele entra no seminário para ser sacerdote e ele percorre esses caminhos, ele não foi, a igreja não o aceitou para ser diácono. A igreja o aceitou porque ele demonstrou uma vocação sacerdotal. Porque para diácono já existem os diáconos permanentes, que são homens casados. Então, no diácono tem dois tipos também de diáconos: os permanentes e os transitórios. Exato. Os termos são esses. O diácono transitório é aquele que todo sacerdote, todo padre foi diácono. Foi um diácono transitório. Entendi. O Código de Direito Canônico pede que pelo menos 6 meses aquele diácono exerça o ministério diaconal antes de ser ordenado presbítero. Não quer dizer que 6 meses cravado ele será ordenado. Pode ser que vá Pode um ano e ser meio. pouco mais, 7 meses, 8 meses, depende daquela realidade. Tá. E existe o diácono permanente, que são homens casados que também são ordenados, né? E em comum acordo com as suas famílias, viram diáconos. Ele normalmente é indicado pelo pároco, aquele candidato ao diaconato permanente. O pároco ele percebe, naqueles homens, faz o né, da convite. comunidade e ele faz o convite. Porém, uma vez aceito, a igreja vai escutar também se a esposa, porque às vezes é um desejo do pároco, enxergou uma vocação ali, do candidato, mas não da família. mas precisa ter o apoio da esposa, porque o primeiro chamado dele foi o matrimônio. Entendi. É um sacramento que ele vai viver para a vida inteira, aquele sacramento. Entendi. Então a igreja vai escutar. E depois existe um processo que ele irá para a escola diaconal. Ele vai fazer ali a teologia. E aí receberá são 3 anos de novo. 4 anos. 4 anos a teologia. 3 a 4 anos, porque o diácono aí, cada diocese tem ali também o seu processo formativo no campo aí intelectual. E aí ele se forma e começa um período também na paróquia de experiência, vamos dizer assim, ou não? Se formou na escola diaconal, ele automaticamente é diácono. Ele tem esse, chama de pastoral, né? É o ano pastoral, que ele normalmente irá para uma paróquia, não a sua de origem. Ele fará o ano pastoral em outra paróquia da diocese. Entendi. E ali ele é acompanhado por aquele pároco, a comunidade, porque ele vai percebendo o que será a vida dele, porque ele vai trabalhar em paróquia a vida inteira. Entendi. E a formação, padre? Hoje nós temos a diocese, que formam os padres, e tem as comunidades. Existe alguma diferença ou não? Simplesmente são formações, nomeações diferentes, vamos dizer assim. Não existe diferença de padre para padre. A ordem, a ordenação, o ministério, o sacerdócio é o mesmo. O que existe são diversificações ou diversidade de carismas. Por exemplo, existe o padre diocesano, o padre secular. Padre diocesano, vamos dar o exemplo da nossa diocese São José dos Campos, que aqui estamos trabalhando. O padre diocesano, ele vai ser preparado no seminário diocesano e normalmente ele será padre, ele vai exercer o seu ministério naquela diocese, aqui na diocese. Ele será transferido cada tempo, de acordo com o bispo e a liderança, né? A necessidade, o né? governo da diocese e a necessidade das paróquias, ele vai ter ali... Vai remanejando. Exato. Mas dentro da diocese, o que não quer dizer que um padre diocesano também é chamado a fazer missão. Nós temos padre desta diocese que está em missão no norte do Brasil, né? Temos. Entendi. Ou em outros lugares. E existem os padres religiosos ou de novas comunidades, né? Existe padre de ordem religiosa, congregação, instituto,
e de novas comunidades, como é o meu caso. Entendi. Então, aquele padre, ele é de uma família religiosa, que tem um carisma, tem uma espiritualidade própria, né? Normalmente, o que marca a vida do padre de comunidade religioso é a vida comunitária. Ele Entendi. é chamado a viver sempre em comunidade. Entendi. Na questão da hierarquia da igreja, padre, nós temos o padre, o bispo, arcebispo, até o papa. Como são esses degraus dentro da igreja? A ordem da igreja, ela é dividida em 3 graus. A ordem do diaconato, a ordem do presbiterato e a ordem do episcopado. Então, é o diácono, o padre e o bispo. Os graus da ordem são esses, né? Agora, existe aqueles que têm os títulos. Quando a gente diz um arcebispo, alguém pode imaginar, o arcebispo ele é superior do bispo. Não é assim. Todos são bispos. Todos o são Papa bispos. É um bispo. O Entendi. Papa é o bispo de Roma. E Roma é a igreja que é a mãe de todas as igrejas. E então o Papa ele exerce ali a função de ele que lidera a igreja no mundo inteiro. Mas ele é um administrador, bispo, né? Ele é um bispo também. Entendi. Até este Papa, né, o nosso querido Papa Francisco, ele gosta de ser chamado de bispo de Roma. Pontífice é um título que ele não gosta muito que usa. Ele gosta. Ele prefere. Ele é de uma humildade muito grande, muito né, padre? humilde, nosso Papa, Papa. Né? Os Papas são, né? É que o Papa Francisco ele se expõe mais, ele então mais a gente carismático, conhece, né? Mais essa realidade dele, né? De sensibilizar com de abraçar a realidade assim, vamos dizer assim, humana, né? Ele tem uma sensibilidade com a pessoa humana muito mais aí exposta, vamos dizer, né? A gente percebe muito mais. Então, o arcebispo, aqui, por exemplo, o nosso arcebispo é o bispo de Aparecida. Porque nós somos da Arquidiocese Nós de estamos Aparecida. dentro da Arquidiocese de Aparecida. Então, por que alguém é arcebispo? Porque ele está ele é o bispo de uma arquidiocese. Então, ele recebe o título de arcebispo. Entendi. Mas ele é bispo. Agora, a diocese dele, ele não é superior do Dom César, por exemplo, o arcebispo de Aparecida. Eles são um colegiado Entendi. dentro da província eclesiástica de Aparecida. Entendi. Outros títulos, cardeal. O cardeal também é um bispo, ou é um título, por exemplo, tem alguém que pode ser cardeal e não ser bispo, como o Raniero Cantalamessa, que é um padre italiano, um franciscano, e ele foi pregador da Casa Pontifícia, né, do Papa, né, do colégio lá de Roma, dos bispos e padres e o Papa em Roma. Muitos anos ele pregou retiro. E ele foi chamado, né, foi nomeado para ser cardeal, mas ele não quis ser bispo. Entendi. Então ele é um cardeal, mas ele é sacerdote. Que ele é sacerdote. Então, assim, não obrigatoriamente existem passos para que você chegue a ser cardeal. Não, é uma escolha. Quem escolhe o cardeal é o Papa. Entendi. Ele dá um título, ele enxerga naquele bispo. Normalmente os cardeais são bispos, é exceção. Ele enxerga naquele bispo, né, ou naquele sacerdote. Porque é mais fácil, né, padre? Um bispo se destacar do que um padre, um sacerdote comum. Ele coordena um trabalho maior. Então, assim, claro, é natural que o trabalho do bispo, da diocese do bispo, ela apareça para que o Papa enxergue, né? Então, o cardeal, ele é o Papa que escolhe, claro, os bispos têm muito mais atividades, quer dizer, governar uma diocese. A gente governa uma paróquia, né? E não é fácil. Os desafios são imensos.
Imagina governar uma diocese. Então, e o bispo, ele tem o vínculo apostólico, né? O bispo, ele ali, faz parte do governo da igreja, né? Ele faz parte, junto com o Papa, daqueles que são os pastores direto do povo, né? Então, Entendi. é uma responsabilidade muito grande. Muito grande, né? Padre, agora que outra pergunta que as pessoas sempre fazem, né? E a gente acaba não sabendo responder, você vai poder esclarecer agora. As pastorais, a pessoa ela pode chegar lá e falar assim, eu quero ser voluntário da Pastoral da Saúde, eu quero ser voluntário da Pastoral Catequese, eu queria ser voluntário, enfim, de qualquer pastoral. Mas nós temos os ministros da Eucaristia, que também é uma pastoral, né? Aí não basta só a pessoa querer ser ministro da Eucaristia. É um chamado do padre para o leigo a virar ministro da Eucaristia? Isso. As pastorais, aliás, a gente vive garimpando para encontrar, né? E normalmente também chamamos pessoas para outras pastorais, mas as pessoas têm a liberdade, né, de procurar a paróquia, procurar a igreja e se colocar à disposição. No caso do ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, ele é um convite feito pelo pároco. Tanto é que as pessoas não devem se oferecer e dizer, eu quero ser ministro da Sagrada Comunhão, ministro extraordinário. Não deve fazer isso. O pároco, ele vai observando ali dentro da comunidade aquelas pessoas que ele percebe que serão um apoio neste ministério, como ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, ministro da Palavra, ministro da Bênção, ministro das Exéquias, né? Mais conhecido pela atividade mais visível, que é de distribuir a comunhão e ajudar o sacerdote ali na missa, né? Entendi. Aproveitando que o senhor tocou, nós tocamos no assunto da comunhão, os casais, padre, que se divorciam, como fica a questão deles perante a comunhão na igreja? Então, o casamento é uma vez só, o casamento é para toda a vida, né? Nosso Senhor que disse isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne, não separe o homem o que Deus uniu. Então, uma vez casado na igreja, é casado. É até que a morte o separe. A gente sabe, sobretudo na sociedade moderna, que existem muitas realidades. As pessoas, hoje tudo é muito acelerado. Às vezes as pessoas elas não percebem bem aquilo que está abraçando e às vezes o casamento ele fale por diversas circunstâncias, né? Existe um processo na igreja que chama o processo de nulidade matrimonial. É possível haver uma nulidade matrimonial. Porém, é um processo canônico que é levado para a pastoral judiciária ou a Câmara Eclesiástica ou, enfim, o Tribunal Eclesiástico. E ali vai ser feito um processo para saber se aquele casamento ele foi válido. Se foi válido, se a igreja enxergar que as propriedades da vida matrimonial foram celebradas ali, naquele casal, no momento do sacramento, esse casamento nunca vai ser anulado. Nunca vai ser anulado. Então, é que existem casos, assim, só para a gente entender, de famílias que quiseram casar seus filhos. Sim. A gente sabe que tem isso, né? Sim. O pai, o João e a Maria quer que os filhos se casem porque são de famílias tradicionais, por N motivos. Né? Afinidades familiares. Afinidades, enfim, vamos casar. E aí não deu certo. Isso aí é um caso, por exemplo, que é um caso para sofrer, para passar por um processo.
não significa que a pessoa entrou com um processo de nulidade, esse processo vai ser aceito. Então, existirá um processo, porque ali essa pessoa ficou casada, por exemplo, se ela casou por afinidade de família, ela foi obrigada a casar, ela foi induzida a casar, ela depois de casar, como que foi a vida. Então, é um processo que cada caso é um caso. Não existe assim, todo mundo entra dentro de um quadrado. Existem regras, né? Não, existe uma casuística. Tá. Então, o tribunal ali vai analisar, serão ouvidos testemunhas, parentes, o esposo, a esposa. Então, é um processo longo, é difícil, não impossível, mas é assim, não pense... eu vou entrar... Não foi feito, né, padre, para se desfazer, não, né? Então... Nosso Senhor disse, né, até que a morte os separe. Agora, aqueles que são de segunda união, eles serão privados de algumas realidades, como, por exemplo, a comunhão. Eles serão privados do sacramento da comunhão, do sacramento da confissão, porque muita gente não entende que um casal é uma pessoa que está em segunda união, por que ela não pode comungar? Ela não pode comungar justamente porque ela não pode confessar. E não pode confessar por quê? Porque ela não está fiel àquele primeiro compromisso. Então, ela não pode... E a confissão é ligado à comunhão. E a gente não pode absolver, por exemplo, eu confesso vários pecados, mas tem um que eu não confesso. Ou então, por exemplo, eu vou confessar, mas eu não vou deixar aquele pecado. Então, não foi válida aquela confissão. Entendi. A igreja perdoa, Deus perdoa todos os pecados. Não perdoa uns e esse aqui fica do lado. Então, as pessoas não podem comungar porque elas não podem confessar. Elas não podem confessar porque elas não vão abandonar aquela vida que ela se decidiu a viver. Entendi. Essas pessoas são acolhidas pela igreja, elas têm lugar na igreja, elas são bem-vindas na igreja. Amadas na igreja. Amadas na igreja. A igreja, ela é parte da igreja e ela, de uma certa forma, ela pode até auxiliar, assim, os jovens, dizer, olha, não é fácil ficar sem a comunhão, ela vai fazer uma comunhão espiritual e tudo mais. Uma pessoa divorciada, uma pessoa que se separou, e ela não contraiu outra núpcia lá no civil, ela vai ter a vida de igreja dela normal. Se ela estiver separada, mas ela não está sozinha, ela vai ter uma vida normal, ela vai comungar, ela vai confessar, vai ter uma vida normal. Porque ela não é apropriado. O casamento não foi feito para um viver uma vida e outro outra, não. Os dois serão uma só carne. Uma só carne. Porém, existem realidades, tem situações e mais situações, né? Não existe, não é padrão. Não é padrão, não existem tópicos, né? Não, todos os conflitos matrimoniais são iguais. Não, os conflitos humanos, cada pessoa vive o seu, nada é igual. Né? Você tem seus conflitos pessoais, sim. Já é difícil de você administrar. Você imagina o conflito do outro, com né? o outro, exato. O senhor falou sobre a igreja orientar os jovens. No mundo que a gente vive hoje, padre, a internet está aí, o celular está aí, né? N coisas estão aí. Como é que você faz? Como é que é o desafio de prender assim, entre aspas, de manter o jovem que já está na igreja? E qual que é o atrativo para que mais jovens venham, né? Porque se a gente não cuidar do jovem, ele vai representar a extinção da igreja, né? Porque os velhos vão passar, enfim, e se não atrairmos mais jovens, não é um caminho legal, né? Então, qual que é o desafio do senhor cada vez trazer mais a juventude para a igreja? É a palavra desafio mesmo, porque nós trabalhamos com armas inadequadas frente
aos canhões Exatamente. do que não deveriam existir, né? Mas a gente não pode se esquecer que a fé, a igreja, ela congrega por uma atração que ela não é só natural. As pessoas, elas se aproximam da igreja porque o ser humano, a gente tem uma realidade transcendente. A igreja, ela representa esse transcendente. E cada pessoa, o que o ser humano, o jovem, ele está em busca muito do quê? De festas, de alegria, de felicidade. Prazeres momentâneos. Prazeres momentâneos. Então, mesmo com armas inadequadas no campo, como eu digo, aí frente ao mundo que tem tantos atrativos, mas a igreja, ela exerce esse poder de atração, porque a igreja é Jesus, ela é o corpo místico de Jesus. A gente não consegue segurar tantos jovens quanto nós temos acesso. Por exemplo, nós temos centenas de jovens que passam, né? Que passam. E alguns ficam. E alguns ficam. Algumas dezenas ficam. Mas nós temos centenas que passam na catequese, nos cursos, nos retiros, nos grupos juvenis, nos coroinhas, nos cerimoniários, enfim, nós temos uma massa grande de jovens que passam na vida de igreja, na vida paroquial, mas nós temos uma perda de jovens muito grande. Enorme, também. Né? E pior que assim, né, padre? Como é incrível hoje, a informação está na palma da mão hoje. Mas é incrível como o tempo é desperdiçado com a informação que não... Né? Eu não digo nem a informação da fé, nem a informação da igreja. Hoje, se você pegar 10 jovens com o celular, se tiver um que esteja vendo um curso no celular, já é uma vitória. Já é uma vitória. Então, assim, eu imagino o desafio que é um jovem com um celular, ele ter o aplicativo da Bíblia ali. Ele ter o aplicativo de um versículo do evangelho diário, né? Então, eu imagino a dificuldade que a igreja, como pároco, tem que se reinventar ali, como ele depende que os líderes jovens, né? Como nós temos o Tiago lá, que movimenta a juventude aqui na paróquia, como tem que se reinventar, né? E aí você precisa se reinventar, e aí você tem a dificuldade financeira, porque o jovem está lá, tem que ter um refrigerante para o jovem, né? Porque se não tiver um refrigerante, do outro lado tem um refrigerante. Então, eu imagino o desafio que é hoje para a igreja. Eu acredito até que seja o maior desafio, não é, padre? A juventude hoje para a igreja. É desafiador o trabalho com o jovem e é gratificante. Na nossa paróquia, nós temos vários frentes de trabalho com o jovem, como eu disse. Nós temos um número expressivo de coroinhas, nós temos um número expressivo, né? Quando eu digo número grande, de adolescentes que estão preparando para a crisma. Nós temos um número expressivo de jovens nos grupos juvenis. Nós marcamos retiros para esses adolescentes, para esses jovens, retiros de conversão, de encontro com a realidade espiritual, com Jesus Cristo. Porém, nós temos uma realidade difícil que são as famílias. Nós estamos com o mundo, né? As famílias estão assim bastante desestruturadas. E isso reflete na vida do jovem, não só na igreja, mas na sociedade. A gente vê o comportamento dos jovens nas escolas. A gente vê o comportamento dos adolescentes nas escolas, na rua. É um reflexo da problemática familiar. Muitos deles têm dificuldade ali dentro de casa, sem contar a composição familiar que a gente percebe hoje, né? Que nós acabamos de falar, de famílias que foram separadas. Exatamente.
E assim, padre, a gente não pega na pastoral da família da igreja, nós não pegamos. É difícil você ver casal jovem na pastoral da família, Sim. né? É muito difícil. A gente quando observa, a gente vê ali que são casais já de longa data, né? Parece que o casal jovem ele passa aquele período probatório e quando entra mais ali 10, 15 anos de casado, que parece que ele migra para a pastoral da família, né? A juventude não procura muito a pastoral da família, né? Sim. Os primeiros anos do casamento, eles estão estruturando, né, a sua vida familiar, a sua vida profissional. Muitos têm jovens que estão em tempo de faculdade casam, né? Ou estão ali construindo, propriamente dizendo, literalmente dizendo, a sua casinha. Ele se vê assim numa realidade de se desdobrar, às vezes, em mais de um emprego, em mais de um horário. Para conseguir sobreviver. Exatamente. Né? E essas pastorais, elas acontecem, na sua maioria, dias de semana à noite, os encontros, as realidades. Então, aqueles casais mais experientes, vamos dizer, eles já estão numa outra esfera de vida familiar. Então, ele já tem um trabalho mais estável, ele já conquistou ali a construção da sua casinha, do carro que ele quis ter, ele já tem uma certa estabilidade, diferentemente assim, de um casal seria mais jovem. muito importante, né, que o casal jovem fosse para a pastoral familiar, porque assim, ele vai ter um filho, né? É isso que o casal, pelo menos eu entendo, né, queira constituir família. Então, assim, era muito bacana que ele fosse para a pastoral familiar, que desde cedo no casamento dele, ele tivesse um caminho, né, ele tivesse uma bagagem, para que quando a criança nascer, ele saiba o caminho que essa criança deve andar. Né? Né, eu acho que é importante que o casal case e vá para a pastoral familiar, porque você consegue direcionar melhor o seu filho. Porque eu entendo que assim, você casou, você está jovem, você não tem experiência. Mas aí você vai para o pastoral familiar, você tem o casal que está 30 anos casado. Aquele momento seu da dificuldade ali, muito provavelmente, aquele casal passou. Você vai conseguir enxergar, de repente, num filho desse casal, alguma situação que aquele casal pode ter errado normal, como todo mundo erra. Né? Aquele casal, de repente, errou em algum momento que teve um filho que de repente, né? E você consegue observar ali, né? Você consegue observar alguma situação que você, puxa vida, meu filho vai nascer, eu tenho que percorrer por aqui, para que eu não colhe aquilo ali. Então, assim, era bacana, né? Que os casais jovens procurassem a pastoral familiar, né? O ideal na igreja, o sonho de todo pároco, eu imagino, é uma pastoral de conjunto. Porque existe um caminho. A vida sacramental, ela é um caminho que você é batizado, você inicia, você começa a fazer parte do corpo da igreja. Você é membro. Membro da igreja. Depois você vai vivendo ali na sua vida de criança. O ideal é acompanhar os pais na vida de fé da família, porque quem pede o batismo normalmente são os pais. Depois você vai para a catequese, primeira comunhão, crisma e tudo mais. A pastoral de conjunto, ela deveria seguir esse ritmo. Então, a criança, ele vai para a catequese. Depois ele recebe a primeira Eucaristia, ele vai se preparar, né, para uma vivência mais madura da fé. Quando ele estiver preparado, ele vai receber o sacramento da crisma, o sacramento da confirmação. Nesse processo, a pastoral de conjunto já vai orientá-lo, direcioná-lo para a pastoral juvenil, os grupos de jovens, né? O CPJ era PJ, né? Muitos anos atrás. Chamava Pastoral da Juventude. Hoje é o setor juventude na diocese, ou a linha juvenil, né? Aqui na diocese, nas paróquias, o Conselho Paroquial de Juventude,
né? Que às vezes tem um jovem que é carismático, tem outro que é mais do grupo paroquial, outro é de uma comunidade juvenil ali, enfim, então existe o setor juventude. Ali ele deveria ficar naquele grupo jovem, poderia ter um grupo de perseverança depois da crisma, ou um grupo para adolescentes. Posterior a isso, ele ingressaria no grupo de jovens e dali sairia para a pastoral familiar. Esse ciclo ou essa pastoral de conjunto seria o ideal. Porém, ele é percorrido por uma porcentagem mínima. Mínima, né? Quem faz esse caminho completo é mínimo. Mas seria o ideal. Padre, e as pessoas que querem acompanhar o trabalho da paróquia, querem saber horário de missa, horário de confissão, tem alguma rede social que eles podem entrar, um site? Então, nós temos sim o Facebook da paróquia, tem Instagram, Paróquia Santa Luzia SJC. Você pode acessar esses meios ali. Tudo a informação lá. Tem as informações ali. Nós temos o telefone da paróquia, tem o WhatsApp. Padre, para aquelas pessoas que não têm muita afinidade com a internet, eles podem procurar direto a secretaria, qual horário de funcionamento, tem um WhatsApp também, como funciona? Isso, a nossa paróquia, né, a Paróquia Santa Luzia, ela está localizada na Praça Muriaé, número 15, na Vila Iracema, aqui no Putim. Ali é a nossa matriz e ali temos a secretaria. A secretaria funciona de segunda a sábado. Segunda-feira a secretaria abre às 13 horas e todos os dias, de segunda a sexta, ela fecha às 17 horas. No sábado, o horário de atendimento é das 8 ao meio-dia. Nós temos o telefone fixo, que é 12, né? 3944-1195, e o celular, que tem o WhatsApp, que é 12-997-61-7922. Então, você pode também estar tendo essa possibilidade. Ô padre, então, para a gente finalizar aqui, que mensagem que o senhor deixa para o leigo ou para o empreendedor que no dia a dia ele enfrenta seu desafio, né? Que muitas vezes tem que se apegar à fé ali para conseguir vencer o desafio diário, para que ele não desanime, para que ele tenha força no seu dia a dia? A gente tem que ter objetivos na vida. E eu penso que a gente pode perceber Nosso Senhor, ele, o capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, ele diz, pedi e recebereis, batei e a porta se abrirá, procurai e encontrareis. Então, cada um no seu modo, no seu ambiente, ele tem que insistir, persistir nos seus ideais, nos seus objetivos, sendo honesto naquilo que faz, trabalhando com diligência, seja no campo espiritual, na vida de igreja, na vida de empreendedor, que é desafiante, né? Sobretudo para quem, os pequenos empreendedores, né? A gente sabe luta, que viu, padre? é desafiador. É uma luta. Então, a pessoa ela tem que perseguir os seus objetivos com honestidade, com ética, com uma moral, mas ela tem que perseguir os objetivos, né? Padre, então agradeço ao senhor mais uma vez. Fiquei muito contente do senhor ter aceitado o nosso convite. Eu acredito que as pessoas vão se interessar muito. Foi tirado muita dúvida aqui que as pessoas leigas têm. E espero que o senhor possa voltar mais vezes aqui para outros assuntos. Eu agradeço, né, aqui o espaço, a oportunidade aqui do Podpost. E, se Deus quiser, outro momento, a gente podendo, estamos à disposição. Pessoal, muito obrigado a todos que nos acompanharam aí e até breve.